Pai solteiro ajuda a mulher no mercado sem saber que ela é uma milionária. Depois, tudo muda. Carlos empurrou o carrinho pelas estreitas avenidas do supermercado, um labirinto de prateleiras que parecia se expandir a cada visita. Ele respirava fundo, lembrando-se de quanto faltava para o final do mês, com dívidas acumuladas e uma única filha de 8 anos, Ana, olhando para ele com grandes olhos esperançosos. Ela adorava ir ao mercado, principalmente porque sempre havia algum novo produto colorido que a atraía. Mas hoje, a atmosfera era diferente, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. Foi então que ele a viu. Lara, uma mulher que se destacava em meio ao comércio simples da cidade. Seu cabelo solto e esvoaçante, como se dançasse com o vento, e seus olhos, brilhantes e carismáticos, pareciam esconder um segredo. Ela empurrava um carrinho imenso, preenchido com potes de conservas exóticas e especiarias importadas, enquanto tentava alcançar um item na prateleira mais alta. E num instante, como em um filme, o carrinho deslizou debaixo. Foi um dia tranquilo de compras. Lara disse, rindo timidamente enquanto reorganizava os produtos. Carlos notou a ruga de preocupação em sua testa. Sabe como é, né? Às vezes as coisas não saem como planejado. Ele se apresentou e a conversa fluiu naturalmente, como se eles já se conhecessem. O que Carlos não sabia era que por trás da mulher encantadora e carismática estava uma milionária herdeira tentando escapar de uma vida cheia de glamour e obrigações. E assim, aquele encontro inusitado resultou em risadas e promessas de um café no próximo sábado. Mas à medida que a semana passava, Carlos sentia a insegurança crescendo. O que ele tinha a oferecer a uma mulher como Lara? Ele, um pai solteiro lutando para manter um lar, se perguntava se era apropriado nutrir qualquer expectativa. Sua mente insistia que, no fundo, Lara poderia se apaixonar por alguém mais adequado, mais rico. No entanto, o destino tinha outros planos. Quando Lara decidiu contar a verdade sobre sua fortuna, um ex-namorado ciumento apareceu com segundas intenções, e a vida que ela cuidadosamente tentara reconstruir começou a desmoronar. Agora, Carlos estava prestes a descobrir a verdadeira identidade de Lara e o que isso significaria para eles. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Carlos se perdia em suas inquietações sobre o encontro marcado com Lara, a atmosfera no mercado começou a mudar. Ele mal podia imaginar que nem tudo era como parecia. Naquela mesma noite, em sua luxuosa mansão nos subúrbios, Lara estava mergulhada em uma ligação tensa com alguém que conhecia muito bem. O tal ex-namorado que ele não sabia que existia. A voz dele ecoava pelo telefone, cheia de raiva e vingança. Você não pode se esconder para sempre, Lara. Eu sei que você está com um novo favorito. Não pense que eu vou deixar isso passar. O coração de Lara disparou. O tom ameaçador não lhe era novo, mas agora havia algo diferente. Um pressentimento de que aquela chamada poderia mudar tudo. Na manhã do encontro, Carlos chegou ao café com um sorriso nervoso, a mente fervilhando de dúvidas. Ele estava determinado a aproveitar o momento para descobrir mais sobre essa mulher que me intrigava tanto. Assim que Lara entrou, com um vestido leve que lembrava o verão, tudo pareceu em câmera lenta. Ela estava deslumbrante, mas havia algo nos seus olhos que a deixava inquieta. Oi, espero que não tenha perdido a mão com o café. Carlos brincou, tentando quebrar o gelo.
mas a expressão dela era sombria. Carlos, preciso te contar uma coisa. Sua voz tremia levemente. Antes que pudesse falar, a entrada do café foi abruptamente interrompida por um homem. Ele era alto, com um olhar ameaçador. Ao vê-lo, o coração de Lara afundou. Você, ele gritou, e todos no café viraram a cabeça. Vai me dizer que você não quer mais essa vida. Ele apontou para Carlos, que imediatamente percebeu a tensão. E você, tio, deve ficar longe dela. Não sabe a quem está se metendo. O café ficou em silêncio. Ouviam-se apenas os sons dos copos e talheres caindo. Carlos sentiu a adrenalina subir. O que estava acontecendo? Lara olhou para ele, seus olhos suplicantes. Por favor, não, Lara disse, implorando. Carlos estava perdido, sua mente trabalhando para conectar os pontos. Quem era aquele homem? O que ele tinha a ver com Lara? Você não vai me deixar só assim, vai? Ela sussurrou, seu rosto contorcido em dor. E de repente o homem riu, uma risada amarga. A vida de você, Lara, é cheia de segredos. Você pensa que pode viver como uma mulher normal, mas está longe disso. Eu sei de tudo. Ele caminhou mais perto, e a intensidade da situação era palpável. A revelação de que Lara lidava com um ex-namorado violento fez a realidade de Carlos ruir. Como assim? Ele nunca soube? Em um momento, estava sonhando, e no outro, mergulhado num pesadelo. Você se mete em encrenca e quer que eu jogue tudo pro alto por você? O homem gritou, agora em plena fúria. O café estava em alvoroço. Clientes murmuravam e alguns estavam prontos para chamar a polícia. Com um movimento rápido, Lara puxou Carlos e os dois correram para a saída. Mas as palavras do homem ecoaram na mente de Carlos. Segredos. O que mais Lara escondia? Ele nunca imaginou que a vida dela era tão complicada. Enquanto fugiam, Carlos sentiu que tudo estava prestes a mudar. Isso não era apenas um romance inocente. E as sombras do passado de Lara estavam mais próximas do que ele jamais poderia imaginar. Quando finalmente se afastaram o suficiente, ele olhou para ela, sua respiração ofegante. O que você não me disse, Lara? A pergunta pairou, pesada, e Carlos soube que nada seria como antes. Carlos olhou nos olhos de Lara, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, enquanto a voz ameaçadora do ex-namorado dela ecoava em sua mente. O que você não me disse, Lara? A pergunta saiu com um peso, uma necessidade angustiante de respostas. Antes que pudesse responder, Lara agarrou a mão dele, seu toque quente, mas trêmulo. Temos que sair daqui, ela disse, puxando-o. Carlos não hesitou. Juntos eles correram em direção à saída, passando pela multidão atordoada. Os murmurinhos e olhares curiosos aumentavam, mas a única coisa que importava era que Lara estava ali, ao seu lado. Uma vez do lado de fora, a luz do sol pareceu queimá-los, mas eles não pararam. Carlos olhou para o rosto de Lara e viu a tensão, a angústia. Lara, que diabos foi aquilo? Ele exigiu, ainda sem fôlego. Eu pensei que tinha me livrado dele. Lara gaguejou, a voz falhando. Mas ele não vai parar. Ele não consegue aceitar que eu me afastei. As palavras saíam rápidas, mas não pareciam suficientes. Ele queria saber mais. Queria entender, mas o olhar dela desviou com um brilho de pânico nos olhos. Você não entende. Ele é perigoso. Se eu chamar a polícia, ele vai me encontrar. Vai machucar você também. Aquela afirmação fez o coração de Carlos acelerar. Quem era aquele homem? E como Lara se envolveu com alguém assim? O medo que ele sentiu era esmagador. Mas, ao mesmo tempo, havia uma determinação surgindo dentro dele. Ele não deixaria Lara sozinha nessa. Então, para sua surpresa, Lara começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Carlos, você não sabe. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram em um sussurro quebrado, e ele franziu a testa, a confusão dominando. Eu sou a filha de um dos maiores empresários do país. Eu não queria que ninguém soubesse. Minha vida, meu mundo é tudo uma mentira. Eu só queria ser normal. Carlos ficou paralisado. A revelação era como um soco no estômago. Ele olhou para ela, sem saber como reagir.
A mulher que ele estava começando a sentir algo mais profundo era, na verdade, uma milionária. As noites de conversas leves, as promessas de um futuro juntos, eram apenas uma fachada, e nesse momento de confusão, ele viu algo refletido na expressão dela. Medo. Vulnerabilidade. Ele olhou para o fundo dos olhos dela, percebendo que a situação era muito mais complexa do que ele poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, algo dentro dele despertou. E se você não quer essa vida? Carlos perguntou, a voz baixa. O que você quer de verdade? Eu só queria ser livre, ela disse, sua voz quase um sussurro. Mas antes que pudessem continuar, o homem apareceu novamente, agora parado do outro lado da rua, os olhos escurecendo quando viu os dois. Lara congelou, o pânico tomando conta dela. Vamos! Carlos puxou Lara, mas antes que pudessem se mover, o homem gritou. Lara, você não pode fugir de mim. Esse jogo não acabou. Uma vontade desesperada de proteger Lara surgiu nele. Mas vendo aquele olhar furioso, ele sentiu que estava prestes a se enredar em algo ainda maior. E então, em um movimento inesperado, o homem rapidamente avançou, e antes que Carlos pudesse reagir, um carro em alta velocidade fez uma curva na esquina. O impacto foi brutal. O barulho do metal se esmagando contra a carne interrompeu tudo. O homem foi arremessado para o chão, enquanto Lara soltou um grito agonizante. Não! Carlos gritou, correndo até ele. O homem estava inconsciente, mas a cena ao redor se tornava uma confusão de pessoas gritando e correndo. Lara estava paralisada, em choque. Carlos virou-se para ela, a expressão dela misturando terror e confusão. Lara, o que fazemos agora? E no fundo, ele sabia que nada seria como antes. O passado, os segredos e a vida dela estavam prestes a se entrelaçar com o seu, de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. Uma curva inesperada que mudaria tudo para sempre. Carlos olhava para Lara, o coração disparado. Ela estava em estado de choque, e ele podia sentir o desespero emanando dela. Lara, você tá bem? Ele perguntou, mas sua voz soava distante, como se tudo tivesse entrado em câmera lenta. Um grupo de pessoas ao redor começou a se aglomerar, sussurrando e olhando para o homem caído no chão. O barulho das vozes parecia se misturar com seus próprios pensamentos. Lara estava em pânico, e a adrenalina pulsava nas veias de Carlos. Ele sabia que precisavam sair dali, mas algo não estava certo. O homem não parecia apenas um ex-namorado ciumento. Havia uma intensidade nos seus olhos que sugeria algo mais sombrio. Carlos, vamos! Ela implorou, puxando para longe. Mas ele hesitou, os instintos gritando, para não deixar aquela situação sem uma resposta. Então, algo inesperado aconteceu. O homem, ainda no chão, começou a se mover. Ele não estava inconsciente. Estava apenas esperando o momento certo. Lara, percebendo isso, estendeu a mão, implorando que Carlos a seguisse. Ele pode se levantar. Temos que ir agora. E foi quando a multidão começou a recuar. Os olhares de horror se deslocaram para o homem que, de repente, levantou-se como uma cobra pronta para atacar. Você acha que pode se livrar de mim, Lara? Ele rosnou, sua voz carregada de veneno. Você não pode escapar do que é. Você é minha. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele queria proteger Lara, mas ao mesmo tempo sabia que enfrentá-lo era insensato. E então, o homem, que parecia cada vez mais furioso, ergueu a mão como se fosse lançar algo. Uma pequena pistola reluziu sob a luz do sol. Esse jogo tá apenas começando, gritou, e a multidão entrou em pânico. Algumas pessoas gritaram enquanto se lançavam para longe da cena. Carlos agarrou Lara pelo braço e puxou-a, mas era tarde demais. O homem não estava mirando só em Lara. O tiro ecoou pela rua. Um estrondo ensurdecedor que rasgou o silêncio. Ao mesmo tempo em que Silvia caiu para o lado, Carlos sentiu a vida dentro dele congelar. A cena se transformou em um borrão. Gritos de pavor, pessoas correndo, mas ele estava parado. O tempo parecia ter parado. Lara, não! Ele gritou. Mas tudo o que ele não sabia
era que ela não estava tentando proteger a si mesma, mas sim a Carlos. Um impulso repentino havia feito Lara se jogar na direção dele, e o impacto a derrubou. As lágrimas jorravam pelo rosto dela, e a dor nas costas de Carlos explodiu como se tivesse sido atingido. Levaram um segundo para entender. Lara não estava ferida, mas estava completamente desorientada. E agora, em uma reviravolta devastadora, o rosto dela se tornava quase irreconhecível. Carlos, eu não sou quem você pensa que sou, Lara sussurrou, com a voz tremendo. Ele percebeu o quanto ela estava mexida. A verdade presa na garganta dela parecia mais pesada do que qualquer ferida física. Então, quem você é? A pergunta saiu vazia, sem ecoar como deveria. O homem selava seu destino, não apenas dela, mas de todos eles. Lara olhou para o chão, e em meio ao caos, ela revelou a verdade que estava prestes a desmoronar tudo. Carlos, eu não apenas sou a filha de um empresário. Estava fugindo porque eu fui responsável por um acidente. Um acidente que matou uma pessoa. E aquele homem, ele é meu irmão. A última palavra saiu de seus lábios como um sussurro gelado. Mas a intensidade impactou Carlos como um soco. Tudo à sua volta parou. Ele olhou para ela, a confusão consumindo-o. Como assim, seu irmão? E por que você nunca me disse? A revelação ficou pairando entre eles, densa e carregada. As pessoas ao redor ainda gritaram, o pânico crescendo. Mas para Carlos, o mundo havia parado. Ele estava em choque, tentando juntar as peças, enquanto Lara se contorcia sob o peso da verdade. E antes que ele pudesse processar, o homem que havia atirado estava de pé novamente, uma expressão de triunfo no rosto. Você nunca deveria ter voltado, Lara. Agora o sangue vai respingar em todos nós. Carlos sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele olhou para Lara e, no fundo, sabia que nada seria como antes. O que ele faria agora e qual era a verdadeira extensão do que ela havia escondido? A dúvida pairava no ar, tão palpável quanto o cheiro de desespero. O mundo havia mudado para sempre. Carlos olhava para Lara, o coração acelerado. Ela estava em estado de choque, e ele podia sentir o desespero emanando dela. Lara, você está bem? Perguntou. Mas sua voz soava distante, como se tudo tivesse entrado em câmera lenta. Um grupo de pessoas ao redor começou a se aglomerar, sussurrando e olhando para o homem caído no chão. O barulho das vozes parecia se misturar com os próprios pensamentos de Carlos. Lara estava em pânico. E a adrenalina pulsava nas veias dele. Precisavam sair dali, mas algo não estava certo. O homem não parecia apenas um ex-namorado ciumento. Havia uma intensidade nos seus olhos que sugeria algo mais sombrio. Carlos, vamos! Ela implorou, puxando para longe. Mas ele hesitou, os instintos gritando para não deixar aquela situação sem uma resposta. Então algo inesperado aconteceu. O homem, ainda no chão, começou a se movimentar. Ele não estava inconsciente, estava apenas esperando o momento certo. Lara, percebendo isso, estendeu a mão, implorando que Carlos a seguisse. Ele pode se levantar. Temos que ir agora. E foi quando a multidão começou a recuar. Os olhares de horror se deslocaram para o homem que, de repente, levantou-se como uma cobra pronta para atacar. Você acha que pode se livrar de mim, Lara? Ele rosnou, sua voz carregada de veneno. Você não pode escapar do que é. Você é minha. Carlos sentiu um nó na garganta. Queria proteger Lara, mas ao mesmo tempo sabia que enfrentá-lo era insensato. Então o homem, que parecia cada vez mais furioso, ergueu a mão como se fosse lançar algo. Uma pequena pistola reluziu sob a luz do sol. Esse jogo tá apenas começando, gritou, e a multidão entrou em pânico. Algumas pessoas gritaram enquanto se lançavam para longe da cena. Carlos agarrou Lara pelo braço e puxou-a, mas era tarde demais. O homem não estava mirando só em Lara. O tiro ecoou pela rua. Um estrondo ensurdecedor que rasgou o silêncio. Ao mesmo tempo em que Lara caiu para o lado,
Carlos sentiu a vida dentro dele congelar. A cena se transformou em um borrão. Gritos de pavor, pessoas correndo. Carlos ficou parado, o coração parando. Lara! Não! Ele gritou, mas tudo o que não sabia era que ela não estava tentando proteger a si mesma, mas sim a Carlos. O impulso repentino havia feito Lara se jogar na direção dele, e o impacto a derrubou. As lágrimas jorravam pelo rosto dela e a dor nas costas de Carlos explodiu como se tivesse sido atingido. Levaram um segundo para entender. Lara não estava ferida, mas estava completamente desorientada. E agora, em uma reviravolta devastadora, o rosto dela se tornava quase irreconhecível. Carlos, eu não sou quem você pensa que sou. Lara sussurrou, a voz tremendo. Ele percebeu quanto ela estava mexida. A verdade presa na garganta parecia mais pesada do que qualquer ferida física. Então, quem você é? A pergunta saiu vazia, sem ecoar como deveria. O homem que havia atirado estava de pé novamente, uma expressão de triunfo no rosto. Você nunca deveria ter voltado, Lara. Agora o sangue vai respingar em todos nós. Foi quando tudo se transformou. O homem puxou o gatilho novamente, mas não estava mirando em Lara ou Carlos. O tiro acertou um ponto ao lado, perturbando o familiar e aplastando a esperança. Uma explosão de luz e fumaça subiu em ares, revelando uma figura encapuzada que surgiu do meio da multidão. Carlos reconheceu aquele rosto. Era o seu antigo amigo de infância, Lucas, que há muitos anos tinha desaparecido em circunstâncias misteriosas. A expressão de Lucas estava distorcida por um misto de dor e um desejo de vingança que Carlos jamais imaginara. Eu não deixarei que ele te machuque, Lara. Nunca mais! Lucas gritou, sabendo de algo que nenhum deles entendia. Carlos congelou, o peso da revelação esmagando. O que Lucas fazia ali? E como ele conhecia Lara? A tensão crescia enquanto Carlos tentava juntar os pedaços. Lara olhou para Carlos, o medo nos olhos, e uma pergunta não verbal pairava entre eles. Carlos, você conhece ele? Era uma pergunta que poderia mudar tudo. O caos ao redor se intensificava, mas Carlos não conseguia desviar o olhar de Lucas. O que ele sabia? O que mais estava escondido na sombra daquela história? O chão parecia desmoronar sob seus pés. Nada era como parecia, e o passado voltava para assombrá-los de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. Os dois homens, com um passado compartilhado, próximos e distantes ao mesmo tempo. E Lara, no meio de tudo isso, parecia uma peça-chave para o enigma que escondia o destino deles. O que mais estava por trás das cortinas desse drama? O que realmente unia os três? As perguntas pendiam pesadas no ar. E Carlos sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. Carlos olhava para o coração acelerado. Ela estava em estado de choque e ele podia sentir o desespero emanando dela. Lara, você está bem? Perguntou, mas sua voz soava distante, como se tudo tivesse entrado em câmera lenta. O homem, que se levantou, agora à sua frente, parecia ainda mais ameaçador. Os gritos da multidão se misturavam ao silêncio angustiante entre eles. Lara estava arrasada, os olhos fixos no ex-namorado que havia se erguido como um demônio de um filme de terror. Você nunca deveria ter voltado, Lara. Ele rosnou, e o ódio em sua voz era palpável. Carlos sentiu seu sangue ferver. Vai se afastar dela! Ele deu um passo à frente, mas Lara tocou seu braço em um gesto desesperado. Não. Carlos! Sua voz tremia. Ele não é só um ex. Ele é perigoso. Antes que Carlos pudesse entender a gravidade da situação, o homem avançou. Você nunca vai ser livre, Lara. Agora nossos segredos estão todos expostos. Tem pessoas que vão pagar por isso. Lara ficou pálida e um calor gélido correu pela espinha de Carlos. O que ele estava insinuando? O homem ergueu a arma novamente e o tempo pareceu parar. Não pense que pode escapar do que fizemos. Um estrondo soou. Em um piscar de olhos tudo mudou. O barulho ecoou como um trovão.
Mas não foi o disparo. Foi um carro que despencou em alta velocidade, colidindo contra o homem, que voou pelo ar e caiu pesadamente no chão. O impacto foi ensurdecedor. Lara gritou, mas Carlos estava paralisado. Quando a poeira assentou, ele percebeu que o carro não era qualquer um. Era um carro de luxo, que ele tinha certeza de ter visto antes. O carro do pai de Lara. O motorista saiu do veículo, um corpo robusto e familiar, e a expressão dele era uma mistura de alívio e raiva. Lara, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Carlos olhou para Lara, que agora tinha o rosto coberto de incredulidade. Pai, ela sussurrou. A reviravolta estava muito além de qualquer imaginação. Assim, aos poucos, a verdade saía da sombra. O homem caído era, de fato, o irmão dela, preso em um ciclo de violência que nele se abrigou. Você não tem ideia do que está acontecendo, Lara. O homem, o pai dela, exclamou enquanto a multidão começava a se dispersar, intrigada e horrorizada. Desde quando meu pai se tornou vigilante? Lara perguntou, a confusão transparecendo em cada palavra. Carlos estava em choque, tentando conectar as peças dessa nova realidade. Ele estava se tornando um problema, e nós precisávamos proteger você, o pai disse, olhando para o irmão caído. As coisas saíram do controle, e por sua causa, não podemos viver assim. Lara estava em turbilhão de emoções. Você sempre me escondeu isso. Sempre. E Carlos percebia que o drama apenas começava. Ele não sabia como se encaixava nessa história. Era mais do que um simples romance. Era uma trama de segredos, traições e laços familiares complicados. Não se preocupe mais com ele, o pai disse, olhar fixo no irmão inerte. A polícia irá lidar com isso. Mas e se ele não for o único? Lara questionou, a voz alta agora. Você não pode apenas assumir que isso acabou aqui. Há outras pessoas envolvidas. A atmosfera se tornou elétrica. Carlos estava gelado. O que mais Lara não tinha lhe contado? O que mais estava escondido sob toda essa história de glamour e riqueza? O pai olhou para Lara, a preocupação transparecendo. Você não sabe do que ele era capaz. A verdade é bem mais sombria do que você imagina. Lara virou-se para Carlos. A intensidade nos olhos dela fazendo seu coração disparar. Carlos, eu... Mas antes que pudesse começar, um grito cortou a multidão. Cuidado! Uma figura encapuzada apareceu, saindo de um beco lateral, peito estufado de raiva. Vocês pensam que podem se livrar de nós assim tão facilmente? O que estava acontecendo? Carlos estava paralisado. Aquilo não era apenas uma simples história de amor. Era uma guerra familiar, uma batalha que eles nunca escolheram. Um turbilhão de segredos, traições e agora uma ameaça mais aterradora do que poderiam imaginar. Lara ficou sem palavras, a realidade se despedaçando diante deles. Carlos sabia que eles tinham que agir rapidamente, mas o que mais estava prestes a ser revelado? Ele olhou para diante, as incertezas pairando no ar. Era apenas o começo, e o que quer que estivesse por vir iria mudar tudo. Carlos estava paralisado, com os olhos fixos na figura encapuzada que surgira do nada. O ar estava pesado. O choque ainda pairava entre eles. Lara, com sua expressão de horror, parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. Carlos, nós precisamos sair! Ela gritou, puxando-o pela mão. Mas antes que pudessem se mover, o homem encapuzado retirou algo de dentro de seu casaco. Um brilho metálico refletiu a luz do sol. Um facão. Você não deveria ter voltado, Lara. Agora vocês vão pagar. Ele avançou, e a multidão, que até então estava atenta, foi tomada por um pânico absoluto. Gritos e correria se espalharam como fogo em palha seca. Carlos agarrou Lara com força, empurrando-a para longe. A adrenalina corria em suas veias, os instintos tomando conta. Vamos, agora! Ele não sabia o que fazer, mas precisava protegê-la. O pânico no olhar de Lara era palpável, e isso o impulsionou a avançar. Ele tinha que ser forte. Fiquem longe dela! Ele gritou, em um rugido do fundo da alma, se colocando entre Lara e a ameaça. O homem encapuzado riu,
um som frio e cortante. Achou que poderia protegê-la? As coisas são mais complicadas do que você imagina. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlos. O que ele queria dizer com isso? Antes que pudesse pensar em uma resposta, o homem saltou em direção a Carlos, e a figura de Lucas, que até então estava perdida na multidão, imediatamente se colocou na frente, como um escudo humano. "Pare!" ele gritou, e nesse momento a verdade irrompeu. Um raio. Lucas? Carlos mal pôde acreditar no que via. O amigo de infância, que ele pensava ter perdido para sempre, estava ali, lutando para proteger Lara e ele. Mas algo no jeito como Lucas olhava para o homem encapuzado era alarmante. "Você não pode fazer isso. Não agora." "Você não sabe de nada, Lucas." Ele se virou, furioso. "Lara, ela tem que pagar pela traição." Carlos ficou confuso. As peças da história não se encaixavam. Traição? O que está acontecendo? Ele não tinha respostas, só perguntas. E o que o homem encapuzado queria dizer? Mas nem a raiva de Lucas, nem a confusão de Carlos duraram. Uma nova revelação os atingiu como um soco no estômago. Lara, com lágrimas em seus olhos, disse: "Por favor, não me machuque. Eu estava tentando fazer o melhor." Mas... E então, uma voz cortou o ar, tão familiar. "Você nunca teve intenção de ser normal, Lara." A figura que Carlos e Lara reconheceram se aproximou. Outra presença da sombra do passado. A própria mãe dela. O rosto elegante estava marcado por um olhar de desapontamento e dor. A expressão de Lara se transformou em choque absoluto. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Eu vim proteger você. E para encerrar essa história de uma vez por todas." A tensão no ar cresceu. O que ela queria dizer? Foi nesse instante que a bomba caiu. "Lara, você pode ser a chave para recuperar tudo. Mas a culpa por tudo isso está em você." A revelação pesava como chumbo. Carlos sentiu seu mundo escorregar. O que mais estava escondido? Lara não respondia e a angústia a consumia. "Está falando da morte de meu pai?" ela perguntou, a voz trêmula. "Foi por minha causa?" A mãe de Lara respirou fundo, como se o simples ato de responder fosse um peso insuportável. "Sim, e é por isso que aqueles que possuem nos perseguem. Porque a verdade é mais sombria do que você pode imaginar." Um silêncio pesado compreender. "Lara, o que mais você não me contou?" Antes que pudesse receber uma resposta, a multidão começava a se dispersar, gritos abafados ainda ressoando com a confusão da cena. E em meio ao caos, o homem encapuzado sussurrou para Lara, enquanto ela hesitava: "O jogo não acabou. Você vai pagar, e vai ser muito mais do que você imagina." O pânico recomeçou. Carlos sentiu seu coração acelerado. O que aquilo tudo significava? Uma batalha se desenrolava diante de seus olhos, e ele não sabia de que lado estava. E enquanto o caos tomava conta, uma única pergunta ecoava na mente de todos. Estavam realmente prontos para descobrir a verdade? Carlos estava paralisado, com os olhos fixos na figura encapuzada que surgira do nada. O ar estava pesado, o choque ainda pairava entre eles. Lara, com sua expressão de horror, parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. "Carlos, nós precisamos sair!" ela gritou, puxando-o pela mão. Mas antes que pudessem se mover, o homem encapuzado retirou algo de dentro de seu casaco. Um brilho metálico refletiu a luz do sol. Uma faca. "Você não deveria ter voltado, Lara. Agora vocês vão pagar." Ele avançou, e a multidão foi tomada por um pânico absoluto. Gritos e correria se espalharam como fogo em palha seca. Carlos agarrou Lara com força, empurrando-a para longe. A adrenalina corria em suas veias, os instintos tomando conta. "Vamos, agora!" Ele sabia que precisavam agir rápido. O homem, encapuzado com um olhar furioso, bloqueou o caminho. "Fiquem longe dela!" Carlos gritou, se colocando entre Lara e a ameaça. O homem riu de forma fria e desdenhosa.
Achou que poderia protegê-la? Você não sabe de nada sobre essa família. As palavras dele reverberaram na mente de Carlos. O que isso significava? Lara estava em estado de choque. A expressão de confusão a dominava. Carlos, quem é ele? Ela perguntou, sua voz baixa e trêmula. Antes que alguém pudesse responder, um estouro ressoou pela rua. Um carro em alta velocidade apareceu, deslizando e quase colidindo com uma banca de frutas. Carlos olhou, chocado, enquanto o carro parava em frente a eles, a porta do motorista se abrindo rapidamente. Um homem de terno, com um olhar determinado, saltou do carro. Lara! Ele gritou. Carlos reconheceu aquele rosto. Era Daniel, o pai de Lara, que havia desaparecido daquele enredo enigmático. Mas algo estava diferente. Havia uma tensão nos ombros de Daniel, uma espécie de urgência. Pai! Lara exclamou, a esperança brotando em seus olhos. Mas Daniel não tinha tempo para explicações. Saiam do caminho! Ele empurrou Carlos e Lara para o lado. O homem encapuzado, furtivo em seus movimentos, se preparava para atacar. Vocês não vão escapar, gritou o homem furioso. Carlos sentiu um aperto no peito. A situação se tornava cada vez mais tensa. E, de repente, algo inesperado aconteceu. Lara, em um momento de desespero, gritou, parem! Sua voz ecoou pela multidão e todos olharam para ela confusos. Vocês precisam saber a verdade. Tudo isso é por minha causa. O quê? A revelação caiu como uma bomba. O pai e o homem encapuzado pararam, as expressões de raiva se transformando em perplexidade. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, a voz trêmula, os olhos fixos na filha. Eu causei o acidente que levou à morte do meu irmão. As palavras de Lara saíram como um sussurro, mas o impacto foi devastador. Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela teve um irmão? E por que ninguém sabia disso? O homem encapuzado ficou paralisado, a faca caindo de sua mão. O que você disse? A voz dele estava carregada de incredulidade. Você não pode estar falando sério. Eu não sabia que ele era seu irmão? Lara colapsou em lágrimas. Eu só queria ser normal. Eu não quis que aquilo acontecesse. Daniel avançou, a expressão de desprezo tomando conta de seu rosto. Você não pode estar brincando com isso, Lara. A sua vida não é um jogo. Nesse momento, tudo se desfez. O homem encapuzado, que até então parecia estar ali para vingar a morte do irmão, começou a hesitar. A faca, a raiva, tudo parecia se desconstruir lentamente. Ele parecia mais um homem perdido do que um vilão. Carlos, ainda em choque, percebeu que as fontes de dor estavam interligadas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A pressão no peito aumentou e ele se lembrou de que tudo parecia estar ligado a segredos. Pessoas feridas, vidas arruinadas e a dura realidade de quantas mentiras custavam a liberdade de seu amor. E de repente tudo mudou novamente. A figura de Lucas, o amigo de Carlos, apareceu novamente entre a multidão e os olhos dele se fixaram em Lara. Você não pode realmente acreditar que tudo isso se resume a você, ele gritou. Você não sabia que eu estava aqui? O choque se espalhou como fogo entre todos. O que Lucas tinha a ver com isso? O que você está falando? Carlos perguntou, confuso e alarmado. Porque você causou a morte de nosso irmão, Lara. Você só não sabia que ele era o meu irmão também. A verdade se desnudou de repente, e o que parecia ser um simples drama familiar se transformou em um emaranhado de relações e segredos, revelando que todos estavam mais conectados do que pensavam. E no meio do caos, Carlos ficou paralisado, a sensação de que nada era o que parecia pesando sobre ele. O final dessa história ainda estava longe, mas o que viriam a seguir poderia mudar tudo, pois os segredos estavam à espreita. Prontos para escapar da escuridão. Carlos estava paralisado, com os olhos fixos na figura encapuzada que surgira do nada. O ar estava pesado. O choque ainda pairava entre eles. Lara, com sua expressão de horror, parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. Carlos, nós precisamos sair, ela gritou, puxando-o pela mão. Mas antes que pudessem se mover,
O homem encapuzado retirou algo de dentro de seu casaco. Um brilho metálico refletiu a luz do sol. Uma faca. Você não deveria ter voltado, Lara. Agora vocês vão pagar. Ele avançou. A multidão foi tomada por um pânico absoluto. Gritos e correria se espalharam como fogo em palha seca. Carlos agarrou Lara com força, empurrando-a para longe. A adrenalina corria em suas veias, os instintos tomando conta. Vamos, agora! Ele sabia que precisavam agir rápido. O homem encapuzado, com um olhar furioso, bloqueou o caminho. Fiquem longe dela! Carlos gritou, se colocando entre Lara e a ameaça. O homem riu. De forma fria e desdenhosa. Achou que poderia protegê-la? Você não sabe de nada sobre essa família. As palavras dele reverberaram na mente de Carlos. O que isso significava? Lara estava em estado de choque. A expressão de confusão a dominava. Carlos, quem é ele? Ela perguntou, sua voz baixa e trêmula. Antes que alguém pudesse responder, um estouro ressoou pela rua. Um carro em alta velocidade apareceu, deslizando e quase colidindo com uma banca de frutas. Carlos olhou, chocado, enquanto o carro parava em frente a eles, a porta do motorista se abrindo rapidamente. Um homem de terno com um olhar determinado saltou do carro. Lara! Ele gritou. Carlos reconheceu aquele rosto. Era Daniel, o pai de Lara, que havia desaparecido naquele enredo enigmático. Mas algo estava diferente. Havia uma tensão nos ombros de Daniel. Uma espécie de urgência. Pai? Lara exclamou, a esperança brotando em seus olhos. Mas Daniel não tinha tempo para explicações. Saiam do caminho! Ele empurrou Carlos e Lara para o lado. O homem encapuzado, furtivo em seus movimentos, se preparava para atacar. Vocês não vão escapar! Gritou o homem, furioso. Carlos sentiu um aperto no peito. A situação se tornava cada vez mais tensa. E, de repente, uma bomba. O pai e o homem encapuzado pararam, as expressões de raiva se transformando em perplexidade. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, a voz trêmula, os olhos fixos na filha. Eu causei o acidente que levou à morte do meu irmão. As palavras de Lara saíram como um sussurro, e o impacto foi devastador. Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela teve um irmão? E por que ninguém sabia disso? O homem encapuzado ficou paralisado, a faca caindo de sua mão. O que você disse? A voz dele estava carregada de incredulidade. Você não pode estar falando sério. Eu não sabia que ele era seu irmão. Lara colapsou em lágrimas. Eu só queria ser normal. Eu não quis que aquilo acontecesse. Daniel avançou, a expressão de desprezo tomando conta de seu rosto. Você não pode estar brincando com isso, Lara. A sua vida não é um jogo. Nesse momento, tudo se desfez. O homem encapuzado, que até então parecia estar ali para vingar a morte do irmão, começou a hesitar. A faca, a raiva, tudo parecia se desconstruir lentamente. Ele parecia mais um homem perdido do que um vilão. Carlos, ainda em choque, percebeu que as fontes de dor estavam interligadas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A pressão no peito aumentou, e ele se lembrou de que tudo parecia estar ligado a segredos. Pessoas feridas, vidas arruinadas e a dura realidade de quantas mentiras custavam a liberdade de seu amor. E, de repente, tudo mudou novamente. Uma explosão de luz e som cortou o ar, como uma bomba estourando. O chão tremeu sob seus pés, e no meio da confusão, uma nova figura surgiu. Uma mulher com os cabelos desfeitos e a roupa ensanguentada apareceu ao lado do carro de Daniel. Ela estava ofegante, mas seus olhos eram frios, aço. Você realmente acha que pode se livrar de mim, Lara? Gritou ela. Carlos congelou, reconhecendo aquele rosto. Era Samantha, a ex-melhor amiga de Lara, desaparecida há anos.
como ela estava ali? O que estava acontecendo? A revelação destruiu tudo o que Carlos pensava saber sobre a história. As conexões se entrelaçaram de maneira aterrorizante. Lara fez um passo para trás, expressão horrorizada. Samantha, você está viva? A pergunta fugiu de seus lábios, mas a resposta estava nos olhos da mulher. Sim, e é tudo culpa sua. Você destruiu nossas vidas. Uma energia explosiva emanava de Samantha. Me deixaram para morrer, e agora é a sua vez. Carlos percebia que a atmosfera mudava novamente. O homem encapuzado, a faca jogada ao chão. Parecia hesitar entre o desejo de lutar e a confusão diante da verdadeira identidade de Lara. O que está acontecendo? Ele perguntou, quase implorando. Mas seus olhos estavam cheios de raiva. Tudo o que você pensou que era verdade, não é. Lara não é a única culpada, gritou Samantha, sua voz, ressoando na multidão em êxtase. E quando ela apontou para Lara, uma nova onda de choque percorreu o lugar. O desastre foi planejado. E se não fosse por você, eu ainda estaria viva. Nada fazia sentido. Carlos olhou para Lara, que estava completamente paralisada. Para cada verdade revelada, uma nova fenda se formava na história que eles pensavam conhecer. O que mais estava escondido? Nas sombras do passado. Assim, o que antes era uma batalha com um simples ex-namorado se transformou em uma tempestade de segredos e mentiras, que arrastava todos para um abismo profundo e desconhecido. A pergunta pairava no ar, como uma nuvem escura. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente era Lara? Carlos olhou. Para Lara, a confusão e o medo ainda transparecendo em seus olhos. O caos ao redor deles era palpável, e a revelação de Samantha parecia ter cortado a todos como uma faca afiada. Lara estava inconsolável, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Samantha, eu nunca quis. Eu não sabia. A voz dela mal saía, quebrada pelo peso da dor e do arrependimento. O homem encapuzado, agora em estado de hesitação, olhou para a cena com perplexidade. A faca caiu, e ele estava ali, paralisado, como se todas as suas intenções tivessem sido destruídas por aquelas palavras. A multidão ao redor começou a murmurar, os rostos perplexos se voltando para Lara, Samantha e o homem que uma vez representou uma ameaça. Agora mais, perdido do que nunca. Você realmente não sabia? Olha para o que você fez! Gritou Samantha, a raiva e a mágoa transbordando. Todos pagamos por suas decisões. Sua busca por normalidade levou à morte de mais pessoas do que você imagina. Chega! Daniel interveio, a voz firme, mas trêmula. Esse não é o momento nem o lugar para isso. Precisamos sair daqui e entender o que realmente aconteceu. Ele olhou para a filha, buscando alguma centelha de sanidade em meio ao turbilhão. Carlos, por sua vez, ainda sentia o coração disparar. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia deixar Lara sozinha. A história deles, a batalha, tudo era mais complicado do que ele havia imaginado. A entrega fez seu peito doer. Lara, vamos conversar. Precisamos entender isso tudo, ele disse, tomando a mão dela. Lara olhou para Carlos e, pela primeira vez, havia uma pequena faísca de determinação. Eu não posso deixar isso assim. Eu preciso confrontar meu passado. Eu preciso encarar quem sou de verdade. Seu olhar se tornou resoluto, e aquela luz na escuridão deu a Carlos uma nova esperança. Juntos, eles se afastaram lentamente, e os olhares da multidão começaram a se dispersar. Muitos ainda chocados, outros tentando compreender a gravidade da situação. O homem que antes parecia imbatível agora estava de joelhos, a faca caída, perdido no labirinto de suas próprias escolhas. Eu vou te ajudar, Lara. Carlos sussurrou enquanto caminhavam para longe do tumulto. Vamos descobrir a verdade juntos. E ele sentiu que, mesmo em meio ao caos, havia uma chance para um novo começo. O vento soprava, levando consigo os ecos de gritos e choros que lentamente se dissipavam. E à medida que Lara e Carlos se afastavam, ele percebeu que,
Independentemente do que o futuro trouxesse, eles estariam juntos nessa jornada. À medida que entravam no carro de Daniel, a sensação de alívio era sutil, mas promissora. Eles sabiam que precisavam enfrentar a verdade que nem todos estavam prontos para ouvir. Mas isso era apenas o começo. Com o coração acelerado, Carlos pegou a mão de Lara. Vamos fazer isso. Sua história importa e nós vamos nos certificar de que ela seja contada da maneira certa. E enquanto a partida deles se desenrolava, um novo mistério começou a muito a se formar, aguardando para ser desvelado. Antes de encerrar, quero fazer um pedido muito importante para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você sabe que isso faz toda a diferença na nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Vamos juntos!